Levantar a mão para perguntar, questionar e buscar... Não acredito. Ser estudante inaciano é seguir os passos de Santo Inácio, como ser resiliente, criativo e comprometido. Uma pessoa educada, gentil, próspera, ter solidariedade com o próximo. É ter respeito aos professores e aos alunos e ter empatia com os outros. Porque eu brinco com meus colegas, estudo. Ser estudante inaciano é ser curioso, ter coragem para levantar a mão para perguntar, questionar e buscar novos caminhos. Ser estudante inaciano é ser gentil e cuidar dos amigos. É a gente buscar não só desenvolver a nossa mente, mas também o nosso coração e o espírito. Ser estudante inaciano é ter disciplina e dedicação aos estudos. E um feliz dia do estudante! Feliz dia do estudante! E um feliz dia do estudante!